Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do TV News. Para você que nos acompanha aí pelas redes sociais, o nosso Instagram, né? Temos aí também o YouTube, que inclusive você pode estar falando aí, está aparecendo na tela o nosso Instagram, TV Play Oficial, nosso canal também do YouTube, que você pode inclusive estar fazendo perguntas aos nossos entrevistados. Teremos o nosso Gustavo, diretamente de Vitória da Conquista, nosso correspondente. Teremos também o quadro Política na Veia com o Ricardo Bacelar e o Rui Machado. Também teremos entrevistado o doutor Maurício Porto, ele que é bucomaxilofacial. Teremos também um psicólogo que vai estar falando sobre neurofeedback. Ele vai estar explicando aí o que é esse termo e o que trata aí essa especialidade. Muito bom dia, Caroline. Bom dia, Caroline. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, como Caroline bem citou, hoje o programa está recheado de entrevistados e além dessas entrevistas, nós contamos aqui com notícia 24 horas e atualizada com o Portal à Tarde, que está em parceria com a TVI. Pelo site www.tviplay.com.br você consegue aí estar acompanhando as notícias. Aqui, ó, como vocês podem ver, o Portal à Tarde ele é bem dinâmico. Você pode escolher entre notícias, política e esporte. Eu vou estar citando aqui uma notícia, Caroline, que é uma notícia bem triste. A violência, como você bem sabe, na Bahia está muito grande. E em Vitória da Conquista, uma mulher de 46 anos, ela foi morta a tiros. A vítima foi assassinada em residência localizada no loteamento Nova Esperança. Como cita aqui a matéria, uma mulher de 46 anos, identificada como Ana Célia Coelho dos Santos, foi morta a tiros na noite desta segunda-feira, na cidade de Vitória de Conquista, no centro-sul da Bahia. De acordo com as autoridades, o crime aconteceu em uma residência localizada no loteamento Nova Esperança, uma guarnição da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, a CIP-PM, foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação. Ao averiguar a denúncia de homicídio, encontrou a mulher ao solo, vítima de disparo de arma de fogo. Felizmente, a gente tem visto, como a violência tem crescido no nosso estado. Nossa querida capital, Salvador, também está muito violenta. E falando também daqui de Itabuna, a gente sabe que as coisas não estão fáceis. Aqui o Portal à Tarde, você vai ter informação não só noticiária, porém também informação de esporte, política. E é isso aí, fiquem ligadinhos. Isso mesmo, infelizmente, a Bahia aí tem mostrado o quão perigoso está aqui, do quarto estado mais perigoso, mais violento do país. Espero que, diante dessa política, quem vier vencer aí, consiga nos colocar em um lugar melhor, consiga aí melhorar essa questão da violência aqui no nosso estado da Bahia. E agora vamos com algumas manchetes do dia de hoje. Auxílio de 600, vale gás e benefício a caminhoneiros começam a ser pagos nesta terça-feira. Mudanças estão ligadas à aprovação da PEC dos benefícios, com calendário válido até dezembro de 2022. Chanceler de Taiwan diz que exercícios da China são partes do plano para invasão. Forças Armadas da ilha iniciaram suas próprias atividades nesta terça-feira, em sinal de intrepidez frente à pressão chinesa. O Google fica fora do ar em vários países, relatam usuários. No Doc Detector foram registrados mais de 1.700 notificações sobre a queda do Google, com o pico dos reportes ocorrendo por volta das 10 horas aí da noite. Flamengo e Corinthians joga hoje pelas quartas de final da Libertadores. Já ocorreu o primeiro jogo de ida, que inclusive o Flamengo ganhou de 2-0. Então o time carioca tem essa vantagem aí sobre o time paulista. Ele vai jogar hoje no Maracanã às 9h30 da noite, tá? E o projeto sobre o rol taxativo da ANS será votado pelo Senado, ainda em agosto, diz Pacheco. Lira havia citado o acordo para esta terça-feira. O WhatsApp agora vai deixar você liberar, você dizer se quer ou não esse online aí da tela. Você vai poder esconder agora se você está online ou não. Uma função muito esperada aí por muitos usuários do
aplicativo WhatsApp. E Taiwan inicia manobras militares com munição real e simula defesa contra ataque chinês. Segundo aí, né, os representantes da China, eles falaram que não tem representantes de Taiwan falaram que não tem medo da China e que se houver uma invasão, eles vão responder à altura. E agora vamos dar um bom dia a Ricardo Bacelar, ele que vai estar aqui com o quadro Política na Veia. Bom dia, Bacelar. Bom dia, Caroline. Bom dia, Carol. Bom dia, telespectador do programa TVI News. A você que nos acompanha pela TV, canal 36.2 digital da TV Cabo e também pelos nossos aplicativos da TVI News, as redes sociais, as mídias, né? O YouTube também, o Instagram. Você que está nos acompanhando, estamos hoje aí nesse clima já diferente dos ares dos dias passados, já falando de política propriamente dita da campanha, que começa logo mais. Segunda-feira já tem santinho na rua, já tem candidato pedindo voto. Enfim, essa grande movimentação, os debates que já começaram a acontecer e as expectativas dos candidatos. A gente vai falar isso daqui a pouco. Meu amigo Rui Machado também vai estar aqui. Mas antes, deixa eu voltar lá para o estúdio lá das informações, porque a Carol tem mais informações. É isso, Carol? É isso mesmo, Ricardo. O MEC divulga hoje o resultado da primeira chamada do ProUni 2022.2. O Ministério de Educação divulga nesta terça-feira, hoje, dia 9, o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni 2022.2. Tanto a lista com os selecionados quanto o resultado individual disponíveis para consulta no Portal Único de Acesso. Os selecionados terão até o dia 17 deste mês de agosto para comprovarem as informações enviadas no ato da inscrição. Já o resultado da segunda chamada será divulgado em 22 de agosto, com matrículas entre 22 e 31 de agosto. Para aqueles que não foram selecionados nas chamadas regulares, o programa oferece ainda a oportunidade de participar da lista de espera. Para isso, o estudante deve manifestar o interesse nos dias 5 e 6 de setembro. Pessoal, é importante ficar atento às datas, viu? A divulgação do resultado da lista de espera sai no dia 9 de setembro e as matrículas deverão ser realizadas entre 10 e 16 de setembro. Então, para você aí que tem interesse de entrar na universidade, na faculdade, com o programa ProUni, que é um programa de bolsa 100%, é bom ficar ligadinho nas datas, dentro do prazo, para não perder a chance, né? Isso mesmo, Caroline. Prepara mais alguma outra notícia aí para a gente dar. E agora vamos falar da previsão do tempo. Agora aqui em Itabuna está em 27 graus, com máxima 29 e mínima 16, está parcialmente aí nublado. Em Salvador, nossa capital, está em 27 graus, com máxima 28 e mínima 22. Ilhéus, nossa vizinha aqui, nossa queridinha, está em 26 graus, com máxima 27 e mínima 19. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, que daqui a pouco o Gustavo vai estar entrando aqui com a gente para estar falando sobre as últimas atualizações sobre a nossa Suíça baiana. Está em 23 graus, com máxima 27 e mínima 11. Itapé, nossa queridinha vizinha também aqui, está em 27 graus, com máxima em 29 e mínima 14. Itajuípe, em 26 graus, com máxima 29 e mínima 14. Buerarema, em 27 graus, com máxima 28 e mínima 15. E Ibicaraí, 27 graus, com máxima 29 e mínima 14. Então, aí essa é a previsão do tempo aqui, não só de Itabuna, mas de todas as nossas cidades aqui vizinhas. Inclusive, por falar nessas cidades, eu não posso deixar de mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo, o pessoal, inclusive de Itapé, né? Como eu estou sempre lá, então o pessoal sempre fala que manda um abraço, a gente está assistindo vocês. Eu estava até conversando com o nosso editor-chefe, né, o Barbosa, e ele falou para todos vocês que quiserem participar, vocês agora vão participar também aqui conosco, mande sua foto, mande seu vídeo assistindo a gente, para você ter aqui esse espaço também, porque é você que faz, né, o jornal junto conosco. Inclusive, a gente vai estar lançando aí um dia de repórter, né? Você aí que tem a sua rua, tá com alguma coisa, você tem alguma denúncia, então você grava o vídeo com o celular na posição horizontal, dessa maneira aqui, e manda pra gente aí pro nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela. Você manda pra gente e a gente vai estar olhando aqui seu vídeo, vai estar selecionando e te colocando no ar
junto com a gente. E não esquece de mandar sua foto também aí assistindo a gente, que a gente também vai colocar você aqui para participar com a gente, mostrando você aqui na telinha do TV News. Voltando agora com Caroline, o que a gente tem aí mais de novidades, Carol, de notícias? Caroline, infelizmente a gente tem uma notícia triste, que foi entre Feira e Salvador, um acidente que ocorreu hoje. Uma vítima de 51 anos teve a cabeça, Caroline, decapitada após colisão com um caminhão. Contra um caminhão, na verdade. Um homem de 51 anos, identificado como Fábio Carmo de Oliveira, morreu na madrugada desta segunda-feira, no acidente na BR-324, entre as cidades de Feira de Santana e Salvador. Segundo informações preliminares, o caso aconteceu por volta das 3h45 da madrugada, no quilômetro 531 da rodovia sentido Salvador. Um acidente trágico, né? A vítima, ela estava sentada no banco do carona de uma caminhonete que colidiu contra a traseira de um caminhão. Fábio, infelizmente, teve aí a sua cabeça decapitada, esmagamento de tórax e múltiplas fraturas. Infelizmente, um acidente trágico. A gente fica assim com o coração apertado, porque dar essa notícia já é muito difícil e para a família recebê-la, eu creio que é mais difícil ainda. Então, meus pêsames a todos os familiares de Fábio. E a gente tem que ter atenção, né, pessoal, no trânsito, porque não é fácil. Quando você dirige, a partir do momento que você sai de casa, você não dirige só por você, né? Dirige por você e pelos outros motoristas também que estão na BR. Voltando aí com vocês no estúdio, eu desejo um bom dia para Itabuna e região. Isso mesmo, Caroline, muito obrigada. E agora vamos falar mais uma vez aí para você que tem o direito, né? Você que se inscreveu aí para receber o auxílio, o auxílio que é de R$16, Vale Gás e benefício dos caminhoneiros, que começa a ser pago nesta terça-feira. Então você fica ligadinho aí. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta terça-feira o Auxílio Brasil de R$600, o Vale Gás e o benefício para os caminhoneiros. A mudança foi implementada após a aprovação do MEC dos benefícios, com gastos estimados de 41,25 bilhões fora do teto de gastos até o fim de 2022. Os pagamentos do Auxílio Brasil e do Vale Gás serão feitos nos dias úteis entre 9 e 22 de agosto, seguindo a ordem aí do dígito final do número de identificação social, que é o NIS. O Auxílio Brasil, hoje em 400, foi para 600 até dezembro deste ano. Já o Vale Gás vai para 110, correspondendo a 100% do valor da média nacional do botijão de 13 quilos. Até agora, o valor do benefício pago a famílias de baixa renda era 50% do preço do botijão. O Vale Gás será pago apenas no mês de agosto, outubro e dezembro, mas seguindo o calendário do Auxílio Brasil. Já o auxílio para caminhoneiros terá duas parcelas pagas no mesmo dia de agosto, com R$2.000. As 4 parcelas subsequentes também serão pagas em um único dia no valor de R$1.000 cada. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o volume total dos recursos para esse benefício será de R$381,8 milhões. Então, você que tem aí esse benefício, né, direito ao benefício, você que se cadastrou através do seu NIS, então você fica ligadinho que a partir de hoje você vai, dependendo aí do final, dos 3 últimos dígitos aí do final do NIS, do seu cartão, você vai estar recebendo esse auxílio. Então fica ligado aí para não perder as datas, viu? Não é isso mesmo, Ricardo? Com certeza, Carole. Hoje, terça-feira, é uma terça-feira diferente para os brasileiros, porque é justamente hoje que se começa a pagar esse pacote de bondades da PEC, dos benefícios do presidente Jair Bolsonaro. E combinando com um dia em que se registrou aí uma deflação de 0,68%, o que anima ainda mais o staff da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que acredita que até o final do mês ele vai encostar definitivamente no ex-presidente Lula, nas pesquisas, né? Empatados tecnicamente, a última pesquisa já demonstrou, e agora eles acreditam que definitivamente, até o final do mês, o presidente Jair Bolsonaro encosta definitivamente em Lula, e aí a disputa tende-se a acirrar cada vez mais. Por quê? Veja bem, os caminhoneiros, você colocou bem aí, vão passar a receber o seu auxílio, o taxista
Da mesma forma, o auxílio emergencial que aumentou para R$ 600 começa a ser pago hoje. Dentre tantos outros benefícios, eu vim agora caminhando para cá, para a televisão, a gasolina baixou ainda mais. Aquela situação triste e calamitosa que a gente vivia, de que a cada semana ou por dia se aumentava o valor da gasolina, a cada semana ela diminui cada vez mais. E hoje já se paga um litro de gasolina, por exemplo, aqui em Itabuna, mais barato do que a capital do estado, Salvador, quando era o inverso. Então, assim, todas essas notícias aí envolvem diretamente os presidenciáveis, lógico, né, a campanha política em si, o que trará uma expectativa maior para os aliados do presidente Jair Bolsonaro, já que ele vem conseguindo se aproximar cada vez mais da população diante dessa PEC aí que você anunciou e que agora é uma PEC que vale já no bolso do contribuinte. A exemplo aí, como você disse, a partir de hoje começa a pingar na conta desse pessoal aí, o auxílio emergencial, o auxílio taxista, o auxílio caminhoneiro, a deflação, o gás que teve dobrado o valor do auxílio, né? Enfim, isso tudo faz com que as pessoas se sintam mais à vontade. Falando do bolso, talvez ela tenha uma resposta melhor na hora de escolher o seu presidenciável. Bom, por outro lado, a notícia de última hora e que a gente aponta aqui em primeira mão é a decisão do Zé Ronaldo. Ele que era, então, a expectativa de ser o vice na chapa do ACM-Neto, ele acaba de anunciar o apoio à ACM Neto. E amanhã, quarta-feira, em Feira de Santana, acontecerá um grande ato político lá, com deputados, com vereadores, prefeitos, uma verdadeira caravana irá à Feira de Santana para esse ato muito importante, que é o apoio do Zé Ronaldo ao candidato ACM Neto a governo da Bahia. Estavam especulando aí de que ele iria fechar com o João Roma, depois que ele estava conversando com o PT do Jerônimo Rodrigues. É verdade, ele conversou com o PT, só o que pesou contra a decisão dele com o PT, ou não avançou, não avançaram as negociações, foi o simples fato de que ele se propôs a ser candidato em 2024 a prefeito de Feira de Santana e o PT disse, não, aí não dá, porque lá tem que ser do PT, enfim. Então, o Zé Ronaldo, Rui Machado e Carol, telespectador, acaba de anunciar o apoio à ACM Neto depois dessa confusão toda aí na escolha do vice. O que é um bom sinal para a ACM Neto, já que aquela região de Feira de Santana traz muitos votos para qualquer candidato. Rui, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Carolyn, e bom dia, Rui. assinantes da TVI. Na realidade, ninguém esperava esse comportamento do Zé Ronaldo, né? Esse comportamento... Ô, Rui, perdão, rapidinho, é porque Rafa vai conseguir agora colocar você Pronto aqui na tela, mas enquanto isso, Gustavo, ele quer participar com a gente. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kera. Bom dia, meus queridos Rui. Bom dia, Ricardo. E eu estou trazendo aqui de Conquista, aproveitar que a gente está se organizando aí, a questão da imagem. Eu já estou aqui pronto, doido para perguntar uma coisa a vocês, meus amigos, que entendem mais de política do que eu. Eu estou mandando uma mensagem, uma pergunta de política aqui. E aqui em Vitória da Conquista está se comemorando muito que a ex-prefeita, a ex-vereadora, a mãe da atual prefeita, a nossa querida Irma Lemos, ela é a segunda suplente de Cacá Leão. E eu, aqui em Conquista, a gente está na expectativa. Eu vou passar a bola para vocês que mais entendem de política do que eu, para saber quais são as chances de Irma Lemos, que é a segunda suplente, porque o primeiro suplente seria Ronaldo Carleto, e a segunda suplente é a nossa querida ex-prefeita Irma Lemos. Não, é uma senhora, é muito querida, ela é uma política muito atuante, e tanto é que ela elegeu a filha dela como prefeita. Aí eu passo a bola para vocês para poder saber e entender um pouquinho dessa situação, já que a possibilidade de Cacá Leão ser eleito é grande, e se Carleto vai assumir alguma secretaria, e se Irma Lemos, então, seria a senadora da vez. Da prefeita, ex-vereadora também, a Irma Lemos foi escolhida aí para ser a suplente também, a segunda suplente aí do Cacá Leão na chapa do ACM Neto. Isso são negociações políticas, né, de bastidores, para que se possa aderir ao apoio, conquistar o apoio, perdão, e um apoio muito importante,
Veja que a Semineto consegue um bom desempenho agora com o anúncio de Zé Ronaldo apoiando ele em Feira de Santana, a prefeita em Vitória da Conquista, Itabuna tem um histórico de votar na direita, ele tem uma boa avaliação aqui na cidade de Itabuna, no extremo sul tem aquela onda bolsonarista, né? O João Roma se dá muito bem, mas o ACM Neto também consegue infiltrar bem naquela região, e a região metropolitana é a capital do estado, Salvador. Então, tudo isso faz com que o ACM Neto possa estar criando maior expectativa de vitória cada vez mais, isso em primeiro turno, como apontam as pesquisas, e de fato, aquela velha história, né? Que alguém tem que subir para algum lugar, para o outro assumir. Veja, nós temos um exemplo aqui, por exemplo, Rui Machado vai me ajudar nesse ponto, que o Bebeto Galvão, vice-prefeito de Ilhéus, é suplente do Jacques Wagner, né? O Jacques Wagner estava cotado para disputar a eleição de governador da Bahia. Vencendo, automaticamente, o Bebeto assumiria a vaga no Senado, já que o Jacques Wagner tem mais 4 anos. O que é que aconteceu? Expectativa frustrada, Rui Machado, do Bebeto, porque o Jacques Wagner desistiu de disputar a eleição e agora, o que é que sobrou para o Bebeto? Nada. Continuar ali em Ilhéus como vice-prefeito. Ricardo, esse mesmo caso aconteceu também com o suplente do senador Ângelo Coronel, que é o Davidson Magalhães, né? Que gostaria de assumir, pelo menos por 90 dias, né? O Senado, que ele teria todas as benesses do Senado, mas não conseguiu. Tanto ele quanto o Bebeto já está aí nos 4 anos finais aí do mandato dos senadores, o último mandato de 4 anos, né? E ambos não assumiram, nem por um dia. Então esse negócio de suplente, eu não sei, deve ter alguma vantagens aí para a pessoa ficar na suplência. Não só é apostando na morte do titular, é claro. Ninguém aposta na morte de ninguém. Mas de alguma coisa, algum acidente de percurso, para que ele venha se tornar o verdadeiro senador, não é, Ricardo? Verdade. É lógico que a lei prevê também essa possibilidade eventual de um falecimento, né? Ou de outro qualquer motivo. Existem tantos motivos que podem fazer com que o suplente possa assumir, até mesmo uma licença do titular, enfim. É a gente aguardar. Possibilidade existe. Agora, as previsões de se vai ou não, fica mais difícil pra gente, viu, meu amigo? Vitória da Conquista tá frio, Itabuna vai ser um pouco friozinho aqui hoje também, mas aos poucos a temperatura já vai subindo novamente, o calor vai tomando conta da gente, principalmente por essas questões polêmicas aí da política e também dessas curiosidades e expectativas que você trouxe pra gente, viu? Aqui hoje a gente está numa variação de temperatura muito grande, a gente está aqui, acordamos com 11 graus e agora deve estar em torno de seus 22, 23 graus, vai chegar, o máximo de hoje. E eu queria até acrescentar também, aproveitando para dizer o seguinte, a gente tem uma expectativa também aqui, além da chegada do frio e do frio todo dia, é esse crescimento desse nome da prefeita Sheila Lemos. Apesar de que ela seja apoiada pelo ACM Neto, ela tem esse apoio total de ACM Neto, ela preferiu deixar, então, que a mãe dela participasse primeiro, talvez até com uma questão de hierarquia. A prefeita Sheila é uma pessoa assim, muito simpática a todos aqui, em que pese ela não seja, de fato, uma política real, né? Aquela política, uma política de raiz. Ela é, na verdade, uma empresária. Então, a prefeita Sheila Lemos aqui, o que se comenta é que ela vai estar aprendendo a fazer política. É por isso que a gente está colocando essa informação, que vocês são os mais atualizados no momento na Bahia para a gente conversar sobre isso. E vocês é que estão... E tem que me dizer se realmente é isso, se a visão que vocês estão tendo aí é que a prefeita Sheila Lemos e Vitória da Conquista está despontando também como um nome de expressão na política baiana, ou se ela ainda vai ter muito chão para percorrer. Tomar conta de uma cidade como Vitória da Conquista, só para o telespectador ter uma ideia, uma cidade onde tem, inclusive, segundo turno na disputa para prefeito, dada a sua importância, o número de eleitores e habitantes, gigante cidade de Vitória da Conquista, muito importante para o estado da Bahia. É evidente que uma pessoa que chega ao posto de prefeito da cidade, embora ela tenha chegado em circunstâncias adversas, né? Mas quando se conquista, sabe-se que traz para ela, assim, sem sombra de dúvida, um foco maior por estar no cenário político de uma Bahia enorme, né? Um estado enorme, em que uma cidade como Vitória da Conquista chama atenção. É evidente que qualquer pessoa do mundo político, Rui, sonharia em ser prefeito de uma cidade como Vitória da Conquista. Isso é muito bom.
Com certeza, Ricardo. Eu tive a oportunidade de conhecer a prefeita antes dela entrar na política, quando a mãe dela ainda estava vereadora. Ela do PTB, eu era do PTB, tivemos um encontro em Vitória da Conquista, em um hotel de Conquista, e estava a mãe dela, ela estava presente, e o deputado Benito, tá? Foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-la. Agora, conheço também a capacidade dela, da atual prefeita, ela despontou assim, é claro que pegou a vice, teve o problema de saúde do ex-prefeito, que veio a falecer, e ela assumiu. Então ela deve ter muita capacidade, ela deve enxergar bastante, porque assumiu uma cidade como Conquista, e uma das maiores cidades aqui do interior da Bahia, é porque ela é preparada, isso eu tenho certeza. Respondida essa questão aí? Ô, Rui. Muito bem respondida, como sempre. Forte abraço para vocês aí, Vitória da Conquista. Rui, como a gente estava conversando, então, a questão do Zé Ronaldo, né? Ainda está repercutindo, foi agora há pouco, ele anunciou, não, confirmou o apoio a Semineto, depois daquele desgaste natural da escolha do vice, né? No caso aí foi a Ana Coelho, que é uma das empreendedoras da TV Aratu, filiada do SBT na capital do estado, ela que filiou-se aos Republicanos, do Márcio Marinho e da Rogéria Santos, e que agora é escolhida definitivamente a vice na chapa do ACM Neto. Um detalhe, o Zé Ronaldo é um político bastante experimentado, ele esteve durante todo esse tempo na companhia do ACM Neto, foi candidato da vez passada no sacrifício, mas não se atentou para uma situação. Ele, no mesmo partido do ACM Neto, a União Brasil. E aí o ACM Neto não poderia ter sequer uma chapa por sangue, Rui. Você vê assim, além disso, o esposo da provável futura vice-governadora é sócio do ex-prefeito ACM Neto. É deputado estadual e são sócios em empreendimentos na Bahia. Suplente, não? Eu acho que ele é suplente de deputado. É suplente ou deputado. Foi vereador na capital do estado. Exatamente. Eles têm negócios em conjunto. Então, eu acho que aquilo ali já estava tudo desenhado, tudo escrito. É como diz, o ACM acha que não precisa de um vice com voto para poder ajudá-lo, né? Mas acontece o seguinte, ela é sobrinha do ex-governador Nilo Coelho. Tem aquele reduto lá acima de Conquista, Guanambi, aquela cidade, né? O oeste, onde Nilo Coelho é sudoeste, onde Nilo tem uma penetração muito grande, porque foi um bom governador para aquela região ali, principalmente, né? Então, eu acho que mulher já tem esse fato aí, forte, de ser mulher, né, compondo uma chapa, é jovem, tanto quanto o candidato. Então, eu acho que Neto, hoje se as eleições acontecessem, Neto era o governador da Bahia. Isso ninguém tem dúvida, né? Ninguém tem dúvida, porque o candidato do PT, apesar de todo esforço, porque quem tem voto não é o Jerônimo, né? Quem tem voto é o PT, né? Na Bahia, né? Está aí capegando, não está conseguindo se aproximar de Neto, tá? E o Roma, tudo indica, ele pode até brigar com o Jerônimo para chegar ao segundo turno. Se tiver segundo turno, no quadro que está hoje, não vai haver segundo turno. O Neto ganha no primeiro turno. Agora, como política é igual uma nuvem, né? Já dizia Tancredo Neves, faltam 60 dias praticamente, vamos aguardar aí. Agora, tudo indica que Neto está caminhando para ser governador no primeiro turno, Ricardo. Verdade. E assim, como eu estava dizendo anteriormente aqui com Carol, começa aí já o clima de política propriamente dita. Na segunda-feira que vem já estarão nas ruas aí o Santinho, a Praguinha, o pedido de voto explícito, aberto, que poderá acontecer de fato, de verdade. As emissoras de TV e rádio estão entrevistando. Hoje mesmo, quem foi entrevistado hoje cedo na Interativa FM, né, uma rádio também que a gente faz parte lá do contexto político também de discussões e apresentações de rádio jornalismo, foi o candidato Jerônimo, numa sequência de entrevistas que irá acontecer. Amanhã deve ser o Roma, na quinta o Kleber Rosa e na sexta-feira será o ACM Neto, sempre às 7 horas da manhã. Mas hoje, Rui, o que eu quero destacar é o seguinte, um Jerônimo muito verde ainda, com um discurso muito desconexo daquilo que Rui Wagner apresenta, fora daquele sistema do PT, daquele contexto do PT, com muita dificuldade, inclusive, de se expressar com os eleitores, aos eleitores. Um estado assim muito ainda verde, não que ele não possa melhorar e amadurecer, o marketing também deve ajudar nisso, mas você vê um Jerônimo ainda aquém do que a militância espera dele, a militância do PT. Ricardo, além de tenso, nervoso,
o semblante dele era um semblante assim, de medo. Ele não respondia as perguntas. Não é que o Roma tenha sido aquele. Então, o Roma também... Foi de braçada, né? Porque... deputado federal, um cara no ministro. Ministério, recebendo todos os dias, despachando a todo minuto. Informação a todo momento. Com a televisão em cima. Mas eu sei dizer que eu lembrei do Rui, né? Porque o Rui também, quando foi lançado o governador... Era verde. Ele veio aqui no ABB, aqui no primeiro encontro, e eu olhei, rapaz, é esse o candidato do PT? Quando eu olhei, falava mal, não se expressava bem, não tinha aquele jeito para a televisão. Então, deu no que deu, né? É um craque hoje. É um craque, além disso, um dos melhores governadores que a Bahia está tendo, né? Porque não terminou o mandato dele, né? Tecnicamente, o melhor. E o melhor governador para o sul da Bahia. Indiferente de partido, que eu não liguei esse partido A, B, C. E isso aí para mim não vem. O que vale é como o cara vem se comportar à frente de um governo. Ele para o sul da Bahia, principalmente aqui para o eixo Ilhéus-Itabuna, ele demonstrou ser um governador que chega junto. Mas o que se destaca aí, Rui, nessa análise política que a gente também consegue fazer aqui, é o fato de que na era Wagner e Rui Costa não se tinha essa força que são as mídias sociais, né? Instagram, WhatsApp, os podcasts, as mídias sociais como um todo, né? Que ajuda o candidato a estar mais perto do eleitor e o eleitor está mais bem informado sobre determinado candidato. É nesse aspecto que eu digo que Jerônimo ainda fica aquém daquilo que a militância dele espera. Não só Jerônimo, o próprio Lula tem essa dificuldade nas redes sociais. Agora, por outro lado, Rui, é o tamanho de campanha que se terá pela frente. Muito curto o espaço. Eu não sei se o candidato consegue chegar aonde pretende para disputar um eventual segundo turno, dado esse curto espaço de tempo. Com certeza. Numa cidade como Itabuna, que só tem um turno, fica até bom, uma política curta, né? Porque você não tem muita coisa também, você faz seu plano de governo e tudo, joga ali e acabou. O resto é fuxico. Agora, em uma cidade assim como Conquista, Feira de Santana, aí é diferente. Então, são mini capital, aí daqui deslancha mesmo. Tem assunto todos os dias, toda hora, para você chegar, discutir e mostrar as necessidades daquela cidade pelo tamanho da cidade. Então, no caso do Rui, o Rui teve a facilidade de trabalhar junto com o governador Wagner e era ele que recebia os prefeitos, era ele que recebia coisas do interior, as demandas do interior, no caso de Rui. E no caso de Jerônimo, ele foi como secretário de Educação, tá? Restrito àquela área ali, é uma área grande, não tem a dúvida, com a secretaria imensa de educação na Bahia, como é de saúde também. Mas ele não deslanchou, parece que ele não tinha contato com a mídia, ele até hoje não sabe ainda se expressar, tem medo de televisão, ele está no estúdio ali, quem está vendo ele está do outro lado, né? Então não precisa falar aquele aspecto assim, medroso de Roma, que Roma não mete tanto medo não, por enquanto agora, né? É verdade, são coisas da política, os bastidores também, as análises. Por outro lado, vamos falar das convenções que aconteceu na sexta-feira lá em Salvador, do ACM Neto. A multidão mesmo compareceu ao centro de convenções para homologar a candidatura de ACM Neto, candidato a governador, Ana Coelho vice, Cacá Leão como candidato ao Senado da República. Foi uma festa mesmo, muita gente dentro e fora e ao redor do centro de convenções aí. Eles estimam cerca de 50 mil pessoas naquele evento, Rui, que deu aí a arrancada aí do ACM Neto na disputa Você pelo governo do estava presente, Estado. Ricardo? Eu fui, sim, nós tivemos que estar presente também para analisar o cenário, verificar como é que estava toda a situação e a gente viu realmente ali, presenciei uma multidão naquele lugar ali, travou mesmo em Salvador essa festa que o soteropolitano gosta, né? Além das caravanas vindas do interior também do estado, como fez o PT, nada de que seja menos importante, porque os candidatos da região decidiram também levar. Teve candidato a deputado estadual aqui de Itabuna, mas da região aqui. É praticamente de Itabuna ele, que levou mais de uma dezena de ônibus, né? Então, assim, foi aquela, como diz o outro, aquela convenção de milhões, né? Certo. Porque foi uma festa muito bem preparada. O marketing do ACM Neto trabalhou muito com o emocional, trouxe ali a presença do Besouro, que é aquele cantor desde o início da caminhada do avô dele, o ACM Neto, o Antônio Carlos Magalhães, com aquela música empolgante, né? E também
todo o efeito especial de LED espalhado por todo o centro de convenções, todo o marketing de produtos a serem entregues à população, ao eleitor, as charangas, tinham para mais de 10 charangas espalhadas por todo o centro de convenções. Então, tudo isso pesa, traz volume de campanha e, claro, influencia na decisão do eleitor. Itabuna ficou até sem sua charanga há muito tempo, né? Que era Mocovo, que sempre acompanhava o ex-senador Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães e até o Neto. Com a morte de Mocovo, então nós não temos assim uma charanga, uma batucada assim eficiente como era de Mocovo. Mas é isso aí, porque o Neto levou o entusiasmo da juventude, principalmente, para esse encontro. Tá? Salvador alegre, rindo, tá? Porque o Neto não tem a dúvida, ele é carismático. Ele foi o segundo melhor administrador da capital do estado. Eu sempre digo assim, Neto foi político de Salvador, porque do interior, mesmo tendo um mandato de deputado federal e um de estadual, tá? Estadual não, deputado federal, ele, pelo interior, nunca fez nada, na realidade. Vamos aguardar aí como governador que vinha fazer, né? Que aqui tem a marca do seu avô, foi muito pouca, muito pequena, para o sul da Bahia, principalmente para Itabuna, onde sua avó é de Itabuna, Dona Arlete era de Itabuna, da família Maron, né? Mas Antônio Carlos parece que não tinha muita simpatia aqui pelo sul da Bahia, não. No início a gente estava falando também, mudando um pouco de assunto, a respeito aí do pacote de bondades, da PEC dos benefícios, que a partir de hoje começa a pingar no bolso do contribuinte, cidadão, eleitor brasileiro, taxista, caminhoneiro, auxílio emergencial, vale gás, a gasolina que baixou, enfim. E a expectativa, Rui, é de que o presidente Jair Bolsonaro consiga se aproximar ainda mais e até encostar e empatar, literalmente, com o ex-presidente Lula. A cada dia que passa, vai aumentando essas expectativas, né? Já há uma diminuição da diferença de um para com o outro e eu queria saber de você assim, qual é a análise que você faz disso aí, porque, sem sombra de dúvida, o bolso pesa na hora da decisão do eleitor. Bem, vou começar a fazer uma avaliação desse pacote de bondades, né? Eu não sou contra, não, você ajudar as pessoas que mais precisam. Agora, está chegando o ponto que você não vai encontrar um peão para trabalhar em sua fazenda ou na sua casa, porque ele está recebendo mais do que a metade do salário mínimo, 60% do salário mínimo, sem trabalhar. Então fica difícil, então certas pessoas não querem mais nem trabalhar. Não, eu recebo 600, com mais 100 do bujão de gás. Tá? E isso, daqui a pouco vai ter auxílio roupa, vai ter auxílio gasolina, vai ter passeio, do jeito que está. Tá? E o trabalho, eu acho que o governo você tem que dar o material para o indivíduo trabalhar. Dê uma enxada, dê o salário, pague em dia, dê o anzol, jogue o anzol com a linha e a isca. Mas você não pode sustentar também a metade de 36 milhões de pessoas. Você não pode, tá? Tem que ensinar a trabalhar, tem que dar emprego. O que o governo tem que fazer é dar emprego. O povo não quer também esmola, não. O povo quer trabalhar, quer produzir, quer emprego. Não quer ficar restrito ali a 600, 700 reais, não. Isso aí, rapaz, E acontecendo agora, na véspera da eleição, o governo jura, Ricardo, que esse abono, essa ajuda aí, esse pacotão de bondade, ultrapassa esse ano. Mas a oposição diz que não. Que ele só vai até dezembro. Então você sabe que na realidade tudo é política. Política é a época das mentiras, das falsas promessas, tá? E a pessoa que mais precisa acredita, tem que acreditar, né? Mas é difícil. Eu sou contra esse pacote de bondades. Eu sou a favor que você dê emprego, dê trabalho. Construção civil, aí eu acho que é uma grande chance de você investir casas populares para Itabuna, como o governo federal trouxe, não sei se foi 600, quase 700 casas, tá? Para Ilhéus, não sei se trouxe casas também. Então isso dá emprego, gera emprego. Agora, de outra maneira, eu sou contra isso. Essas são as narrativas que acontecem, porque mesmo se vai prevalecer, permanecer, serão as novas bancadas, o novo presidente, seja Jair Bolsonaro reeleito, o ex-presidente Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, presidente da Câmara, do Senado. Exato, os presidentes das casas. Isso tudo envolve, é impossível a gente prever isso, porque é um outro Estado, né,
que estará instalado ali em Brasília. Eu falei a respeito disso porque você disse anteriormente sobre a questão de João Roma e o Jerônimo na disputa pelo segundo lugar para um eventual segundo turno. Porque o ACM-Neto consegue se descolar tanto de Bolsonaro quanto de Lula e tem o apoio dos eleitores de ambos presidenciáveis. Enquanto Jerônimo não está conseguindo faturar bem o nome Lula. Já o João Roma, com toda a sua forma de se expressar, como você disse, bem treinado, bem preparado, ele talvez consiga atrair o eleitor de Jair Bolsonaro, e a gente ouve isso muito nas ruas, para si. E aí pode acontecer mesmo aí essa virada aí que possa trazer o João Roma para mais perto do segundo lugar. Evidentemente que está se enfrentando uma máquina liderada pelo governador Rui Costa, muito bem avaliado por sinal. Mas aí, você acha o quê? Realmente o João Roma fatura mais com Bolsonaro do que o Jerônimo com Lula? Olha, no momento eu acho que é empate técnico. Empate técnico. Uhum. Eu não estou vendo assim o Lula interessado em vir na Bahia para poder tentar superar até o Neto, que está na frente. Eu acho que o Roma não é a preocupação, tá, dos petistas. Eu acho que não é. A preocupação dos petistas é Neto. Mas também aquela boa amizade que o Neto tem com o Wagner, que tem com o Rui também, que abriu mão do governo passado e ganhou a prefeitura de Salvador, talvez seja agora. Lula acha que já é o presidente eleito do Brasil e acha que pode contemplar qualquer um com uma cadeira no ministério, com uma multinacional, alguma coisa assim. Então eu acho que o Lula não está muito focado na Bahia não, porque senão ele teve 85% da votação das eleições passadas na Bahia. Isso é um fato importante. Todos nós sabemos que o PT aí não fez grandes obras na Bahia. Isso aí ninguém pode dizer. Agora que andou dando Bolsa Família, alimentando o MST e tudo, os malandros fantasiados de índio que invadiram Boirarema. Então, esse pessoal tiveram uma certa guarida do governo estadual, né? Agora, obras grandes, voltuosas, que marcaram, não. Pequenas obras, como ganhou Ilhéus, ganhou Itabuna e tudo, mas na realidade que precisava mesmo. Agora, não teve assim uma marca mesmo. A marca do governo seria o início da ponte Salvador-Itaparica. Mas eu acredito que isso é um sonho, bilhões de dinheiro aí, que vem por aí de cruzeiros de reais, tá? E eu não acredito aí nessa construção, não. Aquilo tem muitos interesses particulares também envolvidos, então eu acho que esqueça a ponte Itaparica-Salvador. Não acredito não, Ricardo. Você não vê como prioridade do ACM-Neto, você não vê sequer falando a respeito disso, porque se foca mais na geração de emprego e renda, e a Bahia tem enfrentado um problema crucial para todos os candidatos a governador: a segurança pública. A cada dia mais aumentando a violência. Todo dia se tem relato na Bahia de alguém que foi vítima, principalmente do tráfico de drogas, e na capital do estado. Essa é a realidade. Então, assim, acredito que a segurança pública, aliado à educação, né, por algumas críticas que se tem à gestão aí na questão da educação, e também o desemprego. Enfim, mas é esperar para ver quais são as propostas de cada candidato para que o eleitor possa decidir aquilo que de fato, de verdade, ele pretende. A gente estava conversando aqui semana passada a respeito dos cargos, agora eu falo um pouco de Itabuna, do Anderson Guinho, né, o vice-prefeito e os seus aliados. Ele entregou os cargos ao prefeito? Não entregou e o prefeito decidiu exonerar. Parece que estava assistindo a gente aqui, né? Mas olha, o Augusto é um político profissional, não tenha dúvida. Ele se preparou durante toda a vida, na juventude, desde de criança, com 14 anos, 15 anos, ele já andava nos corredores da prefeitura de Itabuna. E sua madrinha política era Ritinha Dantas, a esposa do ex-prefeito Baldo Dantas. Gostava muito dele e gosta muito dele. E Augusto foi se lapidando, pegou conhecimento e se tornou um político profissional. É claro que ele não ia aceitar um adversário dentro da casa dele, comendo e bebendo, tá? E por trás, politicamente, tá? Batendo nele. É lógico que ele tem que tirar os cargos. Tem que tirar uma arrumação. E Guinho, rapaz, sem cargo não vai para lugar nenhum. Não adianta não. Cada eleição é uma história. É uma história. Esse negócio foi no PDT assim,
onde ele chegou, foi vereador de um mandato com 600 e poucos votos, graças à ajuda do médico Antônio Mangabeira, tá? E depois saiu brigado de lá. Aí vai para o prefeito Augusto Castro, sabendo que o prefeito é a situação, acompanha o senador Otto Alencar, tem uma postura de confiança do senador e ele parte para a oposição. Querendo que benesses do governo? Não pode ser, meu vice-prefeito. Aí não. Estamos aqui falando de política, né? E política é assim, é dando que se recebe. Você não pode chegar e querer mandar e comer e beber na casa dos outros e por trás falando politicamente do prefeito, do dono da casa. Em termos de oxigênio, ficou ruim para a campanha dele, né? Ficou. Política, Ricardo, eu sempre digo, você só faz política quando você tem um projeto político, você tem uma base política, você tem lideranças políticas e com dinheiro, você só constrói isso com dinheiro, rapaz. Você vai sair de manhã, se for para a casa de um pobre, você tem que chegar pelo menos com um saco de pão e 1 litro de leite para conversar. Não vai chegar de mão vazia, ainda querendo que ele acompanhe, perca o dia dele, a diária dele. Então, política se faz com dinheiro, determinação, boa vontade mesmo e conhecimento político e agregando. Sozinho você não faz nem um filho, vice-prefeito. O candidato Capitão Azevedo também esteve na convenção homologando o seu nome. Tem uma disputa interna muito forte. O Léo Prates, que foi secretário de Saúde do município de Salvador, da capital do estado, tem o próprio Félix Júnior, buscando a sua reeleição, e o José Carlos Araújo, né, que foi deputado, não logrou êxito na última eleição, mas que tem uma certa experiência também como parlamentar, sendo destaque naquele episódio lá da CPI que caçou o Eduardo Cunha. 3 gigantes e o Azevedo nesse bolo aí. Aí muitos dizem, não, se o Neto ganhar, vai assumir, embasa um aqui, vai assumir outro aqui. Ô Rui, como é que você analisa as chances do Azevedo aí? Olha, em primeiro lugar, eu acho que não seria o momento aí do Azevedo sair pré-candidato a deputado federal. Uma que ele sabe que ele está entrando até com dificuldade de ser suplente, porque Azevedo concentra-se dentro de Itabuna, ele não sai de Itabuna, é daqui para o Salobrinho. É a única viagem que ele faz. Então ele não sai de Itabuna. Em segundo lugar, Azevedo nunca fez política com dinheiro na mão. Ele não sabe mexer com dinheiro, porque às vezes até quando ele pega no dinheiro, o nego chega primeiro e toma o dinheiro da mão dele. Ele tem essa qualidade. Azevedo é um cara honesto, e não tem vaidade e parece que não gosta de dinheiro também. Não gosta, ele tem esse comportamento. Agora, não acredito, se falar nessa hipótese dele pegar uma suplência e o Neto sendo governador, tirando 2 deputados aí, botando em secretaria, o negócio do Félix Mendonça Júnior mesmo, tá? O sonho dele é dirigir a Embasa. E falando até no Félix Mendonça Júnior, Ricardo, eu vi uma declaração do Marcelo Nilo, rapaz, que o negócio, a briga dele com o Félix Júnior. Começou porque há anos atrás, uma década mais ou menos, ele se referiu ao deputado Félix como filhinho do papai. E o deputado não gostou. Aí disse que pelo menos ele sabia que era o pai dele. E o deputado Marcelo Nilo? Aí Marcelo Nilo disse algumas palavras aí de baixo escalão para ele e Andréa Mendonça entrou no jogo também e ficou dizendo umas coisas. Então Marcelo Nilo disse que já esqueceu tudo isso. Já esqueceu. Sentiu na época que a mãe dele era falecida e tudo, mas já esqueceu essa divergência, né? Se tiver que se aproximar do deputado, se aproxima e tudo. Mas agora parece que o Marcelo mesmo, depois de dizer que vou desistir de política, porque ficou fora, não teve vaga no PDT, não teve vaga, veio cá para o Republicano, se eu não me engano, também não teve, né? Que eu sempre dizia aqui a você, dizia, olha, eu acho que se alguém pode ocupar vice de Neto, é o Bispo Marinho. Mas você me dizia, não, Rui, parece que o Bispo tem outros projetos. Aí nunca colocou ele assim na linha de frente. Mas eu digo pelo potencial da igreja, pelos mandatos que ele já teve e tudo. E ele também sabe trafegar muito bem, ele se comunica muito bem com todos os setores da sociedade política da Bahia. Então seria o homem. Mas nunca cheguei Marcelo Nilo, que chegou entrando pela janela de ser um pré-candidato de Neto. Neto estudou, vem estudando há muito tempo. Essa capacidade ele tem, foi criado aprendendo isso.
Então ele sabe que não iria botar uma pessoa que viesse criar problemas para ele de futuro. Apesar que eu acho que o Marcelo Nilo foi muito bem gratificado pelo PT, porque ele ficou 10 anos na Assembleia do Estado. Nenhum outro deputado, Ricardo, conseguiu ficar tanto tempo, 10 anos, administrando o quê? Você junte aí 3 secretarias do governo do Estado, não dá. E não uma produz. Assembleia. Exatamente. Aí depois queria o quê? Aí depois ia querer ser governador. Sem dúvida. Então, mas política é assim mesmo. Você tem que ser um pouco ambicioso também. Você não pode ser acomodado como Azevedo. Né? Como Azevedo. Agora, já podemos falar agora, depois das eleições de governo do Estado, depois do Carnaval, que tudo acontece no Brasil depois do Carnaval, para focar sobre já... as eleições municipais. Exatamente. Na verdade, eu acredito que essa decisão também do não Bispo Marinho, outros nomes do quadro do Republicanos, é o fato também da Igreja Universal, que é ligada ao Partido Republicanos, apoia. Aliás, nem a Igreja Universal, o Partido Republicanos apoia a reeleição do Jair Bolsonaro. Então, a Semineto também não quer ninguém ligado tanto ao Jair Bolsonaro como são os membros da Igreja Universal, que apoia abertamente, são os evangélicos. Na sua grande maioria esmagadora apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, não um caso particular da Igreja Universal, mas de todas as igrejas evangélicas, por causa da pauta defendida pelo Bolsonaro. Essa é a realidade. Então, talvez o Márcio Marinho aí teria um atrelamento ao Bolsonaro que poderia confundir aquela jogada que o ACM Neto está fazendo de neutralidade. A Ana Coelho, lá questionada, inclusive, sobre quem ela votaria, se em Jair Bolsonaro ou se em Lula, ela saiu pela tangente e disse que não decidiu ainda quem iria escolher, mas que talvez não seria nenhum desses nomes aí apresentado. Foi inteligente para quem ainda não conhece muito da política, muito verde também a vice Ana Coelho, mas ela se saiu muito bem nesse aspecto. Diferente do Bruno Reis, que já declarou abertamente o apoio e o voto a Ciro Gomes neste primeiro turno, porque inclusive a sua vice-prefeita é a vice do Ciro Gomes na chapa para presidente. Aí vestiu uma saia justa em cima do prefeito de Salvador. Mas o Bruno também, você sabe, o guru de Bruno é o ex-prefeito ACM Neto. Não fez nada sem consultá-lo. Né? Exatamente. Então, acho que ele vai. Agora, o que me chamou a atenção, Ricardo, é que o Bolsonaro mesmo não tem jeito, não. Ou você costura a boca e impede com que ele venha falar, porque ele agora voltou de novo a fazer críticas à Suprema Corte, ao ministro Fux, né? E outros ministros, né? O Alexandre até que recuou um pouco, né? Esses dias ele está meio calado, porque ele também gosta de conversar, conversa demais. Agora o presidente Bolsonaro só é futucando. Não tem São Paulo, rapaz. Ele chegou e pau, e ninguém sabe. Não sei se essa política dele, até o marketing da política dele, diz que vai ser em cima só corrupção. Vai bater direto a partir da semana que vem, quando começar o horário de televisão, aí vai focar em cima da corrupção do governo do PT, né? E o PT, vamos ver, vai bater em quem, Bolsonaro? Em corrupção não pode bater, né? Vai falar da vacina, da Covid, essas pautas já cansadas que o eleitor não quer mais discutir. Exatamente. Né? Eu quero ver projetos, né? O que é que vai fazer? Não vai poder criticar o passado do próprio Lula e Dilma. Exatamente. Não pode, porque aqueles que caçaram, ajudaram a caçar Dilma, hoje está todo mundo com o presidente Lula. Todo mundo, ele apanhou todo mundo. Quem não deve estar gostando muito é a ex-presidenta, né? Porque ficou isolada, foi caçada, perdeu. Só não perdeu seus direitos, né? Mas tentou em Minas ser candidata ao Senado e perdeu. E eu acho que ela, agora de política, ela está sendo vista pouco, porque eu não vejo ela em cima do palanque de Lula, eu não vejo ela acompanhando Lula nas viagens que ele está fazendo aí nos estados e tudo. Eu acredito que ela vai fazer parte da história do passado. No resultado disso tudo aí, o Marcelo Nilo é candidato a deputado federal, numa disputa aí no Republicanos com nomes fortes, né? Lá tem o próprio Marcelo Nilo, né? O Bispo Marinho, a Rogéria Santos também, que é do grupo do Republicanos, o Alex Santana, que já é deputado federal, embora não teve toda essa votação expressiva lá no PDT, mas conseguiu ser eleito deputado federal, chega também para o Republicanos, a Thalita, que também é deputada estadual. Então aí tem 5 nomes fortes disputando talvez 2, no máximo 3 vagas, Rui. Como é que você analisa isso? Essa chapa está fortíssima, hein? Rapaz, olha... É uma disputa acirrada. Eu acredito que o deputado Marcelo Nilo
perdeu um pouco de densidade eleitoral. Com esse negócio, quero ser vice-governador, quero ser vice-governador, de um lado pulando para o outro, acho que ele perdeu algumas lideranças, algumas cidades, porque ninguém espera, né? O nego quer saber logo, deputado, estou com o senhor, estou em dúvida, deputado, é melhor o senhor resolver logo. Então, eu acho que o prejudicado nisso tudo foi o Marcelo Nilo. E tinha as bases do governo Rui, né? Exatamente. E o governo Rui deve jogar o quê? Cal em cima, né? Vamos enterrar, que aí já é passado e tudo. Eu acho que o Márcio Marinho deve manter ou melhorar a sua votação. A pré-candidata é Rogéria Andrade Santos. Rogéria Santos. Rogéria Santos. Ela deve ter uma boa votação. Foi uma vereadora bem expressiva na capital do estado. Ela sabe navegar na política. Ela tem bom relacionamento com a igreja, tá? E sabe falar. Sabe falar, não é de conversa fiada, não é de promessa, é uma mulher que poucos homens deveriam ter a postura que a pré-candidata Rogéria tem. Então eu acredito que ela pode ser uma grande surpresa dentro do republicano, Ricardo. Certo, já falamos muito aqui hoje, né? Já são 10h57 da manhã. Antes de vocês finalizarem, eu só queria saber sobre o que vocês acham da Carta à Democracia, né? Que inclusive já foi assinada aí por cerca de 8 representantes aí, 8 políticos. 8 ex-presidentes. Foi assinada por 8 ex-presidentes. Foi assinada por 8 candidatos à presidência da República, inclusive o geral. Isso, no geral, inclusive o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Ciro Nogueira, é um ato pró-Lula. O que vocês acham sobre isso? De fato, sem sombra de dúvida. Essa carta saiu dali da Universidade Federal de São Paulo. Da USP, perdão. É uma carta que foi programada, um remake lá de 1977, eu acho, das diretas já, naquela época e tal. Evidentemente que diante de um cenário em que todos dizem que o presidente Jair Bolsonaro ataca a democracia, pelo fato de ele questionar não as urnas eletrônicas, mas o sistema eleitoral. É bom que se diga isso, porque aqui também nós não vamos colaborar com fake news. Ele não ataca as urnas eletrônicas, ele ataca o sistema eleitoral. Enfim, esse é um ponto. Porque para quem é inteligente, o problema não está em você digitar o voto ali quando você vai se eleger, mas na transmissão de dados que ocorre lá no TSE, que por mais que digam que não existe a sala secreta. Mas esse aqui não é a nossa discussão. Então, você pega um catedrático lá da USP que cria essa carta chamada de, entre aspas, pró-democracia, como se a gente estivesse em colapso, não estamos, como Venezuela, Chile, Cuba e Companhia Limitada, verdadeiras ditaduras, a Argentina está aí sofrendo, não é? Nós estamos aqui em total estado de liberdade, as instituições estão funcionando plenamente, seja ela STF, seja ela Congresso Nacional e a própria Presidência da República. Então, eu acho sim que é um ato pró-Lula, como se fez lá com o Haddad. Lembra do hashtag Ele Não? Eles estão criando um fato político em cima das velhas raposas da política que estão sendo vítimas de todo um sistema eleitoral implantado, de todo o sistema político implantado pelo Jair Bolsonaro. Nem tanto assim radical, porque ele aderiu ao Centrão, é bem verdade, mas de acabar com certas benesses de muita gente que fica fora do poder. Esse é um ponto. O outro ponto a se destacar é que quem apoia essa carta são as pessoas mais interessadas de que as coisas voltem ao normal para elas. Por exemplo, banqueiros que perderam aí só por causa do Pix 40 bilhões de reais. Os banqueiros perderam por conta do Pix. Um baque. Então, até você assinaria, Rui, essa carta. Naturalmente, mas não vou assinar, não. Não vou assinar. E o presidente já disse, não vou assinar essa cartinha. Chamou de cartinha. E está virando meme nas redes sociais e está sendo ironizado por muita gente. Exatamente. Muda o humor do eleitor. Pouco muda. É o que eu digo, vai acontecer, Ricardo, vai acontecer daqui até as eleições, vai acontecer tanta história, todo dia vai ser uma história, uma agressão, vai ter demais agressões aí verbais, tá? E até chegar o dia das eleições. Mas vamos aguardar aí, vamos focar na nossa política aqui regional, na próxima quinta-feira, aí fica aí você... 11h01, você veio de vermelho hoje, homenagem ao presidente... Não, a presidente não, é uma cor vermelho, rapaz, é a cor do... O pobre gosta muito do vermelho, não sei se é para parecer
não é? Mas gosta de um vermelho. Pessoa de cor mais clara, branco como você, sem dúvida, tem um destaque melhor o vermelho. Né? Mas, enfim, mas é uma cor bonita. É bonita, eu não uso. Nem o verde e amarelo é de Jair Bolsonaro, nem o vermelho é de Lula. Não, que aí, pois é, exatamente. Eu uso vermelho porque gosto. Verdade. Principalmente as mulheres gostam do vermelho, né, Carolyn? Muito obrigado por hoje. Um abraço, Ricardo, um abraço, Carolyn, e a TVI, aos assinantes da TVI News. Até quinta-feira. Abraço, muito obrigada e até a quinta-feira. E agora vamos voltar para a Vitória da Conquista com o nosso correspondente, Gustavo de Magalhães. Bom dia novamente, Gustavo. Ok, acredito que teve algum imprevisto aí com o Gustavo, mas vamos continuar aqui, né? Vamos dar algumas notícias. O chanceler de Taiwan diz que exercícios da China são parte de plano para a invasão. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan disse nesta terça-feira que China está usando os exercícios militares que lançou em protesto contra a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, com um plano de ação para se preparar para a invasão da ilha. Josep, em uma coletiva de imprensa em Taipei, não ofereceu nenhum cronograma para uma possível invasão de Taiwan, reivindicada pela China, parte de seu território. O chanceler afirmou que Taiwan não seria intimidada, mesmo que os exercícios continuassem com a China, muitas vezes ultrapassando a linha mediana não oficial no Estreito de Taiwan. Então a gente tem aí mais esses rumores, né, de Terceira Guerra Mundial. Não bastava, a Rússia com a Ucrânia ainda está em guerra, ainda está em conflito, e agora a China com a Taiwan, desde quando a senadora lá dos Estados Unidos decidiu visitar aí, né, a ilha. E a gente está aí com essas atualizações todos os dias aqui desse conflito, e a gente espera que há aí uma conversa, né, para que mais pessoas não venham estar morrendo e a gente realmente não venha aí acabar tendo uma terceira guerra mundial. Bom dia, Gustavo. Já percebi que você voltou com a gente. É o link, mas eu estava aqui assistindo e ouvindo os comentários da Política na Veia. Retorno, mas Rafa, o link não abriu. Já estamos aqui. Estamos com áudio já? Pronto, agora sim. Eu estava aqui, o link travou, e aí eu estava ouvindo o Política na Veia e eu vi que o link travou. A gente tem aqui as notícias de Vitória da Conquista de novo, né? A gente voltando com o maior prazer, participando do TV News com vocês, com o Carol e com vocês do Política na Veia. Na verdade, a notícia que nós trazemos hoje é que o terceiro caso de suspeita de varíola de macaco aqui de Vitória da Conquista foi descartado pelo LACEN, pelo Laboratório Central. Então, possível mais raro. Desse mal, gente, é feio esse negócio. Essa doença é muito feia, viu? Então, agradeço aí, Rafa, pelas imagens, é feio demais. Agora, como existe uma certa preocupação, existe uma certa histeria, de novo, né, por conta de mais um vírus que está assolando e amedrontando a gente. Esse final de semana aconteceu um caso muito interessante aqui em Vitória da Conquista, que causou um espanto, causou susto na população. Uma pessoa da área de saúde estava na Feira Livre e disse: olha que coisa horrível, são imagens horríveis, eu não sei nem como é que pega essa doença, esse trem aí. E aí, coitado dos macaquinhos, estão matando os macaquinhos também. É outra história terrível, né? Que não tem nada a ver com a varíola do macaco, não tem nada a ver com a transmissão com o macaco, e estão matando os macaquinhos. Aqui em Conquista tem uma fauna bem diversificada, aqui tem alguns macaquinhos aqui embaixo, aqui na Serra do Massal, e aqui a gente não ouviu falar isso, graças a Deus. Mas estão aí, as pessoas estão matando os bichinhos da varíola, dessa varíola do macaco, que na verdade não é transmitida assim. Então, esse final de semana a histeria é tão grande que no final de semana agora, uma pessoa que trabalha na área de saúde estava na Feira Livre de Vitória da Conquista e viu uma pessoa com sinais
possíveis da varíola do macaco, que na verdade são sinais aparentes, né? Quando a gente vê uma pessoa agora com uma bolinha e com umas bolinhas no corpo, já fica meio preocupado. É igual quando começou a época da pandemia, que quando espirrava, a gente já começava a se assustar. Então, a gente fica preocupado com isso. Mas esse final de semana a histeria foi tão grande. Quando essa pessoa descobriu lá na Feira Livre, uma pessoa, viu uma outra pessoa com possíveis sinais, ela chamou a vigilância, chamou o SAMU, chamou um monte de gente, com uma confusão. Isso é uma histeria coletiva. Na verdade, não é assim. A gente tem que ter toda a preocupação, tudo bem, mas não se pega também pelo ar. Essa doença não se pega pelo ar. Então, assim, quero aqui a notícia de Vitória da Conquista hoje. Primeiro é que o frio começou 11 graus pela manhã e agora já está em 23 graus aqui em Vitória da Conquista. Aí a variação é muito grande. E que o terceiro caso possível de varíola do macaco foi descartado em Vitória da Conquista. Pode tirar aí, pode passar o X aí. Vitória da Conquista, então, não teve caso confirmado até agora de varíola do macaco. A gente volta para ir para o estúdio com o Quero e deve ter convidados. Esse programa hoje está recheado, né? Me colocaram aqui num assunto sério, ao vivo, consertando o cabelo, acabei rindo, desculpa aí. Gustavo, você estava falando sobre como se pega, né, aí a varíola dos macacos. As bolhas, aquelas bolhas, né, que dão na pele, elas contêm um vírus. E aí, quando aquela bolha ela estoura, aí ela acaba passando para outras pessoas. Alguns médicos, eles estão aí tentando descobrir se também é transmitido pelo ato sexual, já que grande parte aí de pessoas LGBT estão sendo infectadas, né? Principalmente os homens. Então, eles estão começando a pensar nessa hipótese aí de que ela pode ser também transmitida pelo ato sexual, mas ainda não há comprovação. É só uma pesquisa que está ainda em andamento. O triste é que se preocupam com tantas coisas, né? Com tantas coisas totalmente inúteis, mas coisas simples como essa, não é possível que não se possa ter uma vacina, uma cura para a varíola, uma coisa que já estava erradicada, agora volta. Quer dizer, ficam discutindo coisas grandes, vultuosas, ainda mais agora. Eu, particularmente, os meninos do Política na Veia, eu odeio política, odeio isso aí. Então, para mim, eu estou odiando essa parte, essa época de política. Estou mais preocupado com a saúde da população, saúde do povo, e dizer que a gente está se preocupando com outras coisas, não se preocupa com saúde. Mas é isso. Vamos passar mais essa aí também. Agora, não precisa ter histeria. Nem todo mundo que tem uma bolinha lá, eu se fosse assim, eu era pequenininho, ainda era bem mais gordo, tinha assadura. E tinha aquelas bolinhas de assadura que tem nas pernas, né? Porque o gordinho fica com aquelas assaduras. Então, se fosse assim, eu já ia ficar com medo, que já é capaz de eu ter varíola do macaco. Mas, na verdade, é as bolinhas de assadura. Então, de sol também, né? Quem vai pegar sol não pode aparecer com as costas queimadas, né? Porque vai parecer que é varíola do macaco. Para terminar aqui, eu sei que não tem imagem aí, mas eu só queria registrar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Kleber Isaac, que as baleias de Barça estão passeando na frente do Vila São José. Então, a quem tiver oportunidade, lá em Itacaré, tem uma família de baleias de Barça. Não foi só ontem que ele mostrou, mas teve notícias hoje. Eu tive notícias hoje que elas foram novamente vistas aí em Itacaré. As baleias estão passeando aí, ou seja, estão passeando lá no São José Beach Club. Eles estão, a baleia chique, né? Uma baleia chique é outra coisa. A gente volta para o estúdio. Só para dar um adentro aqui, a vacina ela existe, porém ela é cara, né? Se tivesse comprado quando iniciou, né? O Brasil é sempre assim, não só o Brasil, na verdade, os Estados Unidos também está sofrendo muito aí pela questão da varíola dos macacos, mas se tivesse aí pensado, né, antes nessa hipótese da doença, ela se propagar tanto, teria se comprado anteriormente a vacina, mas não comprou, aí agora está aí querendo vacina, querendo fazer vacina em massa, sendo que não é um vírus parecido com o vírus do Covid, é um vírus totalmente diferente. Então, assim, aí fica aquela loucura, né? Espero que pare, não se torne uma pandemia, né? Ainda é um surto, eu espero que daí para baixo não se evolua e se torne uma pandemia, porque 2 pandemias em tão pouco tempo, assim, acho que o mundo não suportaria mais tanto. Muito obrigada, Gustavo. A gente não suporta mais uma pandemia. Um abraço, quero e a gente volta amanhã com mais notícias.
Isso mesmo, um abraço, muito obrigada e até amanhã. Não fuja de nós. E vocês agora que está aqui nos acompanhando, vamos falar sobre bucomaxilofacial. O doutor Maurício Porto, ele já está aqui com a gente. Bom dia, Maurício. Bom dia, Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando um pouco sobre essa especialidade, que é a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mais conhecida como cirurgia bucomaxilo. Anteriormente, até alguns anos, né, as pessoas que tinham acesso a esse termo, né, na verdade, sobre o bucomaxilofacial, ele era mais para trauma. Eu falo por mim porque eu conhecia essa especialidade mais como trauma, um cirurgião dentista de trauma. Mas hoje acabou ficando famoso, eu acredito, por alguns procedimentos, principalmente com famosos, como a bichectomia, tá certo, né? É porque é uma palavra diferente, então quando a gente vai falando, eu falo, vixe, eu acho que tá errado. Complexa. Então, explica pra gente qual é a função, assim, específica do bucomaxilofacial. É muito interessante essa sua pergunta, porque muitas pessoas não conhecem essa especialidade. Na realidade, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ela é uma especialidade da odontologia. Então, a minha formação é de odontólogo. Muitos me questionam se eu sou médico. Eu não sou médico, eu sou odontólogo. Porém, eu fiz uma residência de 3 anos para me especializar e tornar especialista na área de cirurgia bucomaxilofacial. A cirurgia bucomaxilofacial, como você mesmo citou, né, é mais conhecida devido à questão do trauma, né? Nós temos aqui, hoje, hospitais referência em trauma, como é o Hospital de Base, o Hospital Regional Costa do Cacau, onde a gente vem desenvolvendo um bom trabalho. Mas não compete somente a área do trauma. A cirurgia bucomaxilofacial, ela abrange outras áreas, tais como cirurgia para correção das anomalias de crescimento facial, como as cirurgias ortognáticas, cirurgias de cistos e tumores, né? Cirurgias de tratamento para as disfunções temporomandibulares, né? Entre outras. Essas cirurgias são realizadas em ambiente hospitalar porque são cirurgias complexas, mas nós também atuamos a nível de consultório, fazendo algumas cirurgias orais, como cirurgias de sisos, que são os dentes inclusos, dentes impactados, conhecido como dente-queiro, cirurgias de implante. Então, essa aí é a nossa área de atuação. Tá passando algumas imagens na tela. Deixa de Angelina Jolie. Ela fez bichectomia, não é isso? Sim, sim. E foi uma das primeiras pessoas, na verdade, que eu ouvi falar sobre, né? E devido a algumas outras celebridades começarem a fazer esse procedimento, explica pra gente como é que funciona e para quem está em casa, especificamente, o que é feito nessa cirurgia. Então, a cirurgia de bichectomia nada mais é que a remoção da bola de Bichat, tá? Que é uma gordura localizada próximo ao músculo bucinador, onde você faz a remoção de parte dessa gordura para justamente chegar a um perfil facial mais harmônico, mais adequado. Agora, vale ressaltar as indicações, né? Tem que ter indicações pertinentes. Tem muitos profissionais que indicam a cirurgia de bichectomia, onde não faz uma análise facial da paciente, né? E por isso pode obter erros no resultado final e não chegando ao resultado satisfatório desejado pelo paciente. Então, a preocupação é justamente essa. Analisar o paciente, fazer um exame clínico bem apurado, fazer uma análise facial desse paciente, ver se esse paciente tem uma assimetria ou se esse paciente tem uma assimetria facial ou se esse paciente é simétrico, né? Para justamente ver as indicações, ver se aquele paciente cabe para ele realizar a cirurgia de bichectomia. Não é uma cirurgia muito complicada, tá? Mas requer conhecimento da área anatômica, requer conhecimento da técnica, que é fator fundamental para ter um bom resultado, um bom prognóstico no resultado. E a gente vê a busca, né, pelo rosto perfeito. Então, a retirada, popularmente falando, para que as pessoas consigam entender, é retirada a gordura da parte da bochecha por dentro, não é isso mesmo? Sim, sim. A cirurgia ela é toda feita intraoral, né? Não tem nenhum corte feito por fora, na parte externa, né, da face. Você faz pela cavidade bucal, você faz uma incisão mínima, né, onde você tem acesso a essa bola de Bichat
e assim você faz a remoção dessa gordura, trazendo para o paciente um perfil mais harmônico. Hoje a gente entende, né, que a harmonização facial tem sido um grande boom. As pessoas hoje procuram corrigir alguma alteração na face que esteja incomodando para justamente trazer um perfil mais harmônico. E a bichectomia está dentro desses procedimentos da harmonização facial. Quando um paciente, ele deve, porque como você mesmo citou, ainda é uma especialização que as pessoas não conhecem, a menos que precise de um. Sim. Né? Então, quando um paciente ele vai precisar, ele deve procurar um bucomaxilofacial. É importante você perguntar isso e é importante a gente passar essas informações para a nossa população, né? Porque muitos não conhecem essa especialidade, que é a cirurgia bucomaxilofacial. E, para deixar bem claro aqui, muitos pacientes que apresentam, por exemplo, eu falei daqui das anomalias do crescimento facial, como a cirurgia ortognática, aqueles pacientes que têm um crescimento do osso da face, seja o osso mandibular, que é aquele paciente que apresenta a mandíbula projetada mais para frente, classe 3, ou também um retrognatismo, onde o paciente apresenta uma protusão da maxila do arco superior, que é um paciente classe 2, e é uma indicação desse paciente procurar um especialista, um cirurgião bucomaxilofacial, para justamente obter o tratamento, entender o que é que ele está passando, melhorar não só a parte estética, vale ressaltar que existe o envolvimento da parte estética, mas também a parte funcional, porque muitos desses pacientes não conseguem mastigar devidamente, não conseguem ter uma abertura, não conseguem ter uma vida social mais interessante. Então, fica aí a dica. Nós temos também um número alto de atendimento, né, de pacientes que vêm apresentando problema na articulação temporomandibular, conhecida como DTM, que são as disfunções temporomandibulares. Então, esse paciente que vem apresentando algum tipo de dor intraarticular, ruído, zumbido no ouvido, são pacientes que devem passar por uma avaliação com o cirurgião bucomaxilofacial. Fora isso, tem as outras áreas de atuações, como eu te falei, né? Procurar sempre um cirurgião para poder fazer procedimentos cirúrgicos, né, complexos, como são as cirurgias de dentes inclusos. E é isso. Essas aí são as áreas de atuação da cirurgia bucomaxilo, tá? Tanto a nível de hospital, como a nível de consultório, a nível ambulatorial. Quando a gente vai falar sobre bucomaxilofacial, a gente vai separar aí as palavras e dividi-las, né, sobre a terminologia. A gente vai falar buco, a gente fala de boca, maxilo, de maxilar e mandíbula, e facial de toda a face, não é isso mesmo? Mas quais são as limitações? Até onde vocês... Até porque, assim, tem traumas de carro, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, né? E teve aí, não sei, seu olho perfurado, ou essa parte aqui do maxilar fraturado. Também é com vocês. A parte da testa também pega? Sim. Eu trouxe até um caso aí interessante, que se pudesse projetar aí para a população ver, né? Esse é um paciente que sofreu um trauma complexo da face e ele foi vítima de atropelo e deu entrada no hospital de emergência, onde a gente recebeu, né? Fizemos todos os movimentos, as solicitações de exames pertinentes para poder fazer o procedimento, como tomografia, raio-x da face. E a partir dessa avaliação chegamos a um planejamento cirúrgico. Então foi um paciente que sofreu um trauma extenso, não só na parte óssea da face, mas também na parte de tecido. E aí a gente fez a reconstrução do osso, né, fixando o osso na sua posição devida, permitindo que o paciente retornasse às suas funções, né, mastigatórias, funções faciais, e também fizemos a reconstrução dos tecidos, né, da face. E aí mostra a imagem aí do antes e do depois, né, um paciente que teve uma laceração muito extensa aí, né, no globo ocular, no olho, na pálpebra, e aí a gente fez um procedimento voltado para a reconstrução não só da parte óssea, né, que ele tinha fratura nos ossos da face, mas também na parte de tecido, na parte de tecidos moles. E aí a gente obteve esse resultado aí, que foi um resultado bem satisfatório.
teve a primeira cirurgia de substituição de ATMS aqui do sul da Bahia. Foi organizada, inclusive, orientada por você. Explica para o pessoal que está em casa o que é e como foi aí esse procedimento inovador aqui na Bahia. Então, foi a primeira cirurgia aqui na nossa região, tá? Uma cirurgia de grande porte, realizada no hospital, na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, no Hospital Calixto Midlas. E era um paciente que já vinha sofrendo com alguns problemas a nível da articulação temporomandibular, problemas degenerativos, já tinha sido submetido a outros procedimentos cirúrgicos, né, para tentar ter um conforto, uma vida melhor, né, a sua função restabelecida, porém, persistiu ainda com esse quadro de dor, com esse processo degenerativo, e aí a gente chegou ao diagnóstico, né, através de vários planejamentos, com solicitação de alguns exames importantes, como ressonância magnética da ATM, a gente determinou que aquela paciente teria que ser submetida à remoção do côndilo para substituir por uma prótese condilar. E assim fizemos, né? A gente removeu o côndilo bilateralmente e colocamos uma prótese de titânio, né, que é uma prótese de estoque, no côndilo, substituindo o côndilo mandibular e permitindo que essa paciente voltasse a ter as suas funções estabelecidas, como a sua mastigação, os movimentos mandibulares. E hoje é uma paciente que encontra-se sem dor, né, com a vida mais tranquila, mais confortável. E é isso que a gente consegue, que a gente deseja para todos os nossos pacientes. Normalmente, nesse caso, o que aconteceu para ela fazer tantas cirurgias? Foi algum câncer? O que foi? Então, vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre as doenças que atingem a articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular é uma articulação complexa, né, do nosso corpo. Então, tem várias estruturas que compõem essa articulação. A partir do momento que essas estruturas sofrem injúrias, né, aos seus tecidos, esse paciente pode apresentar um quadro de disfunção temporomandibular. Então, a disfunção temporomandibular, ela pode gerar, né, é uma doença multifatorial, vale ressaltar, causada por vários fatores. Dentre eles, né, nós temos hábitos parafuncionais, como o bruxismo, o apertamento dentário. Nós temos também a questão psicológica, paciente que tem um nível emocional, um estresse mais exacerbado, tem a tendência de desenvolver, né, uma disfunção temporomandibular. A parte de oclusão dentária também pode levar a um processo de DTM. Então, esses pacientes, quando sofrem um processo que não buscam um atendimento, ele pode evoluir para um processo degenerativo mais avançado. Então, o que a gente indica? Quando o paciente perceber que está sofrendo algum desses sinais, né, como eu já citei aqui, zumbidos no ouvido, dores intraarticulares, dores musculares, né, limitação dos movimentos mandibulares, você não consegue abrir a boca de uma forma adequada, esses pacientes precisam procurar um profissional, né, capacitado, que é o cirurgião bucomaxilofacial, fazer essa consulta e, a partir daí, né, montar um plano de tratamento para esse paciente. E, inicialmente, se conduz com tratamento conservador, um tratamento clínico, né, com fisioterapia, com o uso de placas interoclusais, que é conhecida como placa de Michigan, e a partir daí a gente vai vendo a evolução do paciente. Então, é muito importante também falar da atuação do fisioterapeuta nessa intervenção. Então, esses pacientes, eles são orientados também para fisioterapia, para justamente fazer o acompanhamento e, a partir daí, né, ter um resultado mais positivo. Perfeito aí a sua explicação. Vamos falar também sobre outro procedimento que ficou bastante conhecido aí, porque inicialmente, né, só se via com as celebridades que começaram a fazer, que é a ortognática, né, que é esse procedimento quando o paciente... Você pode explicar melhor para a gente o que significa isso e como é feito também essa cirurgia? Então, os pacientes que normalmente precisam de cirurgia ortognática são pacientes que apresentam algumas anomalias no crescimento facial, né, conhecido como deformidades dentofaciais ou dentoesquelética. Então, esse paciente tem um desenvolvimento a mais
de um determinado osso. Ele pode ser um paciente prognata. O paciente prognata é um paciente que tem um desenvolvimento maior do osso mandibular, ou pode ser um paciente classe 2, um paciente que tem uma protusão, né, do osso maxilar, e a partir daí esse paciente ele vai sofrer algumas alterações, né? Ele vai apresentar dores articulares, vai apresentar dificuldade mastigatória. Então, é um paciente que precisa procurar um atendimento, precisa buscar um profissional para justamente resolver essa situação. Então, a cirurgia ortognática, ela compete na correção esquelética, né? A partir do momento também que ele faz um acompanhamento com o ortodontista. Vale ressaltar que, normalmente, esses pacientes precisam fazer os ajustes oclusais, né, para depois vir a fazer a correção da parte óssea. Então, é uma atuação conjunta com o ortodontista. Então, fica aqui a dica, né, os pacientes que têm esse perfil facial, um prognatismo mandibular, uma protusão da maxila, um retrognatismo, esses pacientes merecem ser avaliados, né, pelo cirurgião bucomaxilofacial e, a partir daí, fazer a condução do seu caso. Existe um outro problema, né, que muitos vivem aí, que são os pacientes que têm dificuldade respiratória, principalmente no período noturno. Esses pacientes, muitas vezes, ele tem um retrognatismo, ou seja, uma mandíbula encurtada. Então, são pacientes que ventilam mal, respiram mal. Então, esses pacientes precisam também passar por uma cirurgia ortognática, né, retornando, assim, a sua função respiratória de uma forma mais adequada. Tem algumas imagens aí, inclusive, que foram de seus pacientes, não é isso? A gente imagina, quando a gente vê, né, essa cirurgia, que é simplesmente por uma questão estética. É porque a gente vê como é que a pessoa consegue mudar, né? Praticamente se torna uma outra pessoa. Sim, sim. Quando há essa correção dessa... Como é que eu posso falar? Não uma malformação, mas uma anomalia. Pode-se dizer. Então, quando há a correção, né, da mandíbula ou do maxilar, a gente percebe aí como ela, olhando para a pessoa, ela fica mais limpa, se é que eu posso dizer assim, a imagem. Essa aí foi uma paciente sua, é isso mesmo? Exato, é um paciente que a gente operou recentemente, né? E vale ressaltar também, Caroline, o aumento da autoestima, tá? Sim. É uma paciente que me procurou com autoestima baixa, uma paciente que sofria com um processo mastigatório, mastigava mal, se alimentava mal, né? Sofria com dores articulares, e aí foi avaliada, foi solicitado alguns exames, e a partir daí a gente traçou um plano de tratamento indicando para essa paciente uma cirurgia ortognática. Fizemos a reconstrução, né? Ela hoje vem sendo acompanhada tanto pela cirurgia bucomaxilofacial quanto pela ortodontista, né? Doutora Vanessa, eu queria agradecer aqui, que ela vem fazendo um bom trabalho aqui no meu consultório. E é uma paciente que hoje ela vive, né, mais tranquila, mais segura, mais confiante, sai, se arruma, se veste. E isso é um ganho e uma satisfação muito grande para o cirurgião, né? Trazer de volta a autoestima para essa paciente. É como eu te falei, às vezes a gente vai mexer também na questão estética do paciente. O paciente procurou por uma questão funcional, não só pela questão estética, mastigava mal, sentia dores na articulação temporomandibular, e a partir daí, né, do momento que ela fez a cirurgia até o presente momento, hoje ela mastiga melhor, ela está com a autoestima elevada, e é isso, é um ganho muito grande para nós cirurgiões, né, que desenvolvemos esse procedimento cirúrgico. Tem outra imagem também, que é de uma outra paciente sua. Pode colocar aí, por favor, Rafa? Que também é de uma cirurgia, da mesma cirurgia, né? Que a gente percebe aí. Até na foto a gente consegue ver que a pessoa muda, não só fisicamente falando, sim, né? O brilho no sorriso da pessoa, de estar realizada, olhos, né? Assim. A gente não consegue ver o olho por causa da tarde, mas a gente consegue perceber aí o quanto que ela é como se acho que nascesse de novo, né? Porque tem aquela questão do bullying, querendo ou não, que as pessoas, sim, acabam sofrendo durante aí a sua infância, por ser um pouco diferente. E aí, quando consegue chegar, né, na fase adulta e fazer essa cirurgia... Vocês fazem essa cirurgia também em crianças ou só em adulto? Então, a gente não faz a cirurgia em crianças, a gente
consegue diagnosticar que essa criança ela vai precisar no futuro realizar um procedimento que vai ser a reconstrução óssea, né, em decorrência dessa deformidade dentoesquelética que a criança apresenta, mas a gente precisa entender que essa criança vai atingir ainda a maturação óssea. Ela ainda não atingiu a maturação óssea. Então, normalmente, ela consegue atingir essa maturação a partir dos 17 anos. Então, a cirurgia sempre é preconizada, né, com o paciente a partir dos 18 anos de idade. Pode acontecer um pouco menos? Pode. Se a gente observar no exame, né, que essa paciente já atingiu a maturação óssea. Porque se a gente fizer um procedimento nesse paciente que ainda vai desenvolver o crescimento, vai ter alguma consequência, alguma alteração no perfil desse paciente. Maurício, você está no mercado há mais de 20 anos aí atuando e foram mais de 3.000 cirurgias bem-sucedidas. Quais são as principais cirurgias, assim, a maior procura? Qual é, assim, o motivo? Então, hoje eu trabalho praticamente nas áreas de atuação da cirurgia bucomaxilo, né? Eu faço parte de um serviço na rede pública aqui de Itabuna, também na cidade de Ilhéus, atuando no hospital de base, tá? Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna, e atuando também no Hospital Regional Costa do Cacau. Nós temos lá um serviço onde a gente faz o atendimento do politraumatizado, aqueles pacientes que sofreram acidentes de moto, acidentes de carro ou algum tipo de agressão física. Então, esses pacientes são assistidos nessas unidades. E é um número expressivo, e eu quis mostrar isso porque é necessário que a população conheça a nossa especialidade, conheça os profissionais que atuam aqui na nossa região, tá? E o que a gente faz é tentar fazer sempre o melhor para o nosso paciente, né? Buscando sempre êxito nos procedimentos, fazendo o passo a passo que deve ser seguido, um bom planejamento, é isso que eu sempre falo, né? Para os meus alunos também, na graduação, que um bom planejamento é de suma importância para você ter um resultado final satisfatório e eficiente para o nosso paciente. O bucomaxilar, ele não atua apenas no hospital, né, de grande porte, como você falou, o hospital de base, você também atuou no Calixto, não é isso? Sim. Mas também consegue trabalhar na clínica. Quais são os procedimentos ali que você consegue fazer na clínica? Então, aí são conhecidas como cirurgias orais, né? Normalmente a gente faz as cirurgias de dentes inclusos, que são conhecidos como dente-queiro popularmente, né? Cirurgias de dentes impactados, cirurgias de cistos e tumores, que são viáveis fazer a nível de consultório, né? Cirurgias de tecidos moles e cirurgias de implantes dentários. São os procedimentos que normalmente eu executo na minha clínica odontológica. Perfeito, Maurício. Qual é a principal dúvida assim, que você sente que quando seus pacientes te procuram? Então, normalmente, hoje eu posso dizer que a grande maioria dos pacientes que me procuram no consultório são pacientes que já vêm por alguma indicação, né? Seja o paciente que tem uma indicação para uma cirurgia ortognática, seja um paciente que tem uma indicação para um processo de reabilitação através de implante dentário, um paciente que apresenta um dente incluso, que foi detectado pela ortodontia e o ortodontista encaminha para o cirurgião para justamente fazer a remoção dessa unidade dentária, entre outros procedimentos. E hoje eu atuo bastante também na área da articulação temporomandibular, né, tratando os pacientes que apresentam alguma disfunção a nível de articulação temporomandibular. Perfeito, Maurício. Eu acho que foi de bom tamanho aí suas explicações, né, foram bem claras, para que as pessoas consigam aí saber mais sobre essa especialidade. E até os profissionais que estão se formando agora em odontologia, quem sabe aí não enche os olhos também por essa especialização e a gente vê mais profissionais aqui na área, né? Para ficar mais conhecido ainda essa especialização aqui. Com certeza. Eu acho que eu tenho muitos alunos que procuram saber, né, como é a cirurgia bucomaxilofacial, aonde a gente atua, quais são os procedimentos que a gente realiza, e isso gera, de certa forma, uma vontade, né, nessa nova turma que vem aí. E a gente precisa, de fato, ter essa reciclagem, vindo mais profissionais, atuando na nossa região, é mais
possibilidades para os nossos pacientes, para a nossa população. Enfim, eu acho que só tem a agradecer. Uhum. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui e falar sobre esse tema tão importante. Deixe suas últimas considerações e pode também falar o seu arroba e o seu número de contato para quem está em casa aí assistindo e viu e acha que necessita de um bucomaxilofacial. Então, eu só tenho que agradecer, Carolina, o seu convite, o convite aqui do pessoal da TVI de Itabuna, né? Uma emissora tão conceituada, bacana. E dizer para a população que realmente hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Já citei aqui que nós atuamos também a nível de SUS, né, para que vocês tenham acesso também. E deixar aqui, né, que quando for necessário, de fato, procure um especialista, procure uma indicação, se aquele profissional, de fato, ele atua de forma condizente, tá? Certifique se ele está lá registrado no Conselho Federal de Odontologia, vale ressaltar isso. E deixar aqui também eu tenho uma página, um perfil profissional, que é @Dr. Maurício Porto, no Instagram, né? Atuo no consultório no Edifício Boulevard, tá? O telefone aqui é o 3212-1498. Então, quem tiver interesse, quiser marcar uma consulta, bater um papo, eu estou lá à disposição. Então, desde já, mais uma vez, muito obrigada. E depois vamos marcar uma outra entrevista aqui para você falar sobre esse tema e outros temas também, tá? Eu que agradeço, Carolina. E agora vamos falar com Dayan Moshi, ele que é psicólogo, vai estar falando aí sobre o feedback. O que é isso, né? Quais são suas aplicações terapêuticas, o neurofeedback, perdão. Bom dia, Dayan. Bom dia, Caroline. Bom dia a todos aí da TVI. É um grande prazer estar aqui com vocês. Então, vocês estão tendo retorno aí? Aumenta só um pouquinho, por favor, Rafa. Pode falar. Sim. Pronto. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Ok. Então, Caroline, bom dia para vocês. Sobre o neurofeedback. Neurofeedback é uma modalidade da neurociências. E nós estamos já há algum tempo aqui nessa região do sudoeste da Bahia, na cidade de Guanabi, envolvendo no consultório o treinamento do cérebro através do neurofeedback. Então, o que é o neurofeedback? Neurofeedback é um treinamento do cérebro para poder, então, neuromodular as ondas cerebrais. Então, nós entendemos de que o cérebro, ele, além de ser químico, ele também é energético. Então, é um cérebro também de energia. E há alguns lugares do cérebro que é preciso que se tenha ali algumas ondas mais lentas e algumas ondas mais rápidas, ou até mesmo ondas médias. E há em muitos dos nossos clientes ou pacientes, por exemplo, com déficit de atenção, um cérebro que se espera que essa parte frontal do cérebro ela tenha ali uma quantidade maior de ondas lentas, e por conta disso há então ali um déficit de atenção. E não somente a atenção, como também a memória, as questões mais cognitivas e até comportamentais, toda essa área do córtex, através das ondas, elas irão participar aí de uma forma ou de outra no desenvolvimento comportamental da pessoa. Então, o que é o neurofeedback, propriamente dito, é um treinamento. Então, nós treinamos essa onda através de eletrodos
colocados no escalpo, né, na cabeça, como se fosse um EEG, tá? Um eletroencefalograma. Então, nós captamos essas ondas, a gente vê em tempo real, através de um software no computador, a gente vê como estão essas ondas, e então, a partir de games, de jogos, a pessoa fica em frente à TV, então a partir de games e jogos, tudo através do acerto e do erro, a gente vai modulando, quer dizer, a própria pessoa vai neuromodulando as suas ondas. Então, se a parte frontal, que é a parte da frente da cabeça, tiver com ondas, uma quantidade de ondas lentas, uma grande quantidade, então nós colocamos um game ou alguma atividade ali na TV, e enquanto aquela pessoa ela vai conseguindo atingir os alvos, os níveis, a gente vê aquelas ondas, as ondas lentas diminuírem. Então, depois de um número X de sessões, essa pessoa com déficit de atenção, ela vai então começar a ter uma melhor atenção. E nós sabemos que esse tem sido uma grande dificuldade de muitos alunos, aí tanto na rede particular como na rede pública de ensino. Isso, perfeita essa explicação. A gente, para que as pessoas consigam entender, quem está em casa consiga entender melhor um pouco mais sobre essa especialidade, como é que funciona? As pessoas elas vão no seu consultório, você precisa de um equipamento necessário para fazer esse mapeamento do cérebro, não é isso? Isso. Então, aqui em nosso consultório, eu vou mostrar, por exemplo, aqui um cérebro, tá? Então, este é um cérebro de tamanho real. O cérebro é um órgão que pesa aproximadamente 900 gramas, tá? Então, ele fica dentro aí da caixa craniana, mergulhando aí nessa caixa, né? Com um líquido ao redor dele, então ele é protegido, tá? Com a pessoa que tem dificuldades, que tem alguma dificuldade, seja de memória, uma dificuldade de atenção, ou até mesmo uma pessoa que deseja, assim, treinar mais o cérebro. Ele tem um cérebro saudável, ele não tem problema nenhum, mas ele quer treinar mais, talvez para fazer um concurso, para fazer o Enem. Então, o treinamento com neurofeedback é capaz de treinar este cérebro, né, de turbinar esse cérebro saudável e de treinar aquele que está tendo uma disfunção aí que a gente percebe da atenção ou da memória. E através desse treinamento, a pessoa vem, ela vai sentar aqui numa poltrona, vai ficar em frente de uma TV. Nós iremos primeiramente colocar todos os eletrodos na cabeça, em todas as áreas, e a partir de então iremos captar todas as ondas e fazer um mapeamento do cérebro. Esse é o primeiro passo, tá? Através desse mapeamento, a gente vai localizar quais áreas precisam ser treinadas. Então, entendemos, por exemplo, como eu falei aqui do cérebro. Então, aqui está um cérebro de lado aqui é a parte da frente. Essa parte é denominada de frontal, é o córtex frontal, tá? Então, aqui atrás, o córtex parietal. Aqui é responsável pela área sensório da pessoa, né? Nas laterais temos os lobos, então, temporais, tá? E atrás, bem atrás aqui, o lobo occipital, responsável pela visão. Então, o que é que a gente espera no cérebro? Nós esperamos aqui na frente, nessa área frontal, tá? Principalmente aqui na pré-frontal, bem na testa, essa é uma área que se espera ondas mais rápidas. Por quê? Porque é uma área de execução. É uma área onde se situa aí as funções executivas, como o pensamento, tomada de decisão, controle inibitório, a atenção, a memória operacional, né? Essa memória que a gente utiliza o tempo todo para poder... É a que eu estou utilizando agora para poder, então, me lembrar do que eu preciso falar, né? Então, a memória operacional. Tudo isso é necessário aqui, ondas rápidas nessa parte frontal do cérebro, tá? Aqui atrás, essa parte parietal, nós precisamos de ondas mais lentas,
tá? Ela é responsável pela parte sensorial, através dos sentidos. Então, o paladar, o tato, o olfato. Então, tudo é processado aqui. Até mesmo a dor também, fibras sensitivas conduz esse impulso, né, que pode ser nociceptivo ou não, para ser processado também nessa parte aqui posterior do cérebro, onde é necessário ter ondas lentas, tá? Então, espera-se no mapeamento que a gente observa ondas rápidas na frente para processar e ondas lentas atrás, também para processar, tá? Que o lado esquerdo tenha mais ondas rápidas, porque é uma área de aprendizado, tá? Nós temos aqui a área da fala, a área da compreensão, no lado esquerdo. E a área direita, se espera que o cérebro tenha ondas mais lentas. Então, ao fazer mapeamento e a gente perceber o contrário, que está tendo uma inversão de ondas, a gente vai treinar isso, para que o lado esquerdo tenha mais ondas rápidas, tá? Pelo menos de 10 a 15% a mais do que o lado direito. E a parte frontal, se a gente fazer o mapeamento e ver que tem mais ondas lentas, provavelmente essa pessoa está sofrendo de atenção, de um déficit de atenção. Então, iremos treinar para poder diminuir essas ondas lentas e aumentar essas ondas rápidas, tá? Tá indo bem aí, Caroline? Tá dando para compreender? Sim, com certeza. Eu tô aqui só aprendendo, tô conseguindo entender, porque para mim também esse termo é novo, querendo ou não. Já tinha ouvido falar, mas nunca com essa explicação assim, realmente, do que seria. Para alguns pacientes que tomam remédio controlados durante anos aí, então, com o mapeamento do cérebro, né, com essas informações, vocês conseguem aí minimizar a quantidade de medicamento que essa pessoa utiliza? Perfeita pergunta, Carolina. Então, olha só, o neurofeedback é um tratamento, eu nem vou dizer tratamento, tá? Eu vou dizer um treinamento, tá? Nós não usamos o neurofeedback para fins de diagnóstico e nem tratamento, tá? O tratamento é feito com a medicação. Porém, esse treinamento do neurofeedback, ele não é invasivo. Os eletrodos, eles ficam sobre a cabeça, tá? Com um gel, uma pastinha, e então ali a gente vai captar aquelas ondas elétricas do cérebro. Onda elétrica é a comunicação dos neurônios, então o sistema está ali captando essa comunicação entre neurônios. As estatísticas, assim, nós temos muitos artigos publicados, o telespectador pode olhar na PubMed, por exemplo, pode digitar PubMed, perceber e vai ver a quantidade de artigos em que, em muitos casos, há uma diminuição de medicamentos. Pacientes que tomam 5 medicamentos começam a tomar 3 ou 2 medicamentos. E alguns acabam deixando o medicamento depois de um certo tempo de treinamento. Obviamente que deixar o medicamento não cabe ao psicólogo, mas sim a uma comunicação entre o psicólogo, o paciente, e o psiquiatra ou o médico que receitou aquele medicamento. Perfeito. Okay? Então, isso aí seria uma boa sugestão, né? Um bom procedimento para quem utiliza medicamentos aí há anos, que inclusive esses medicamentos são bastante fortes, né? Então, se uma pessoa conseguir lidar aí com os seus sentimentos, com o seu temperamento e com algumas também, algumas patologias, né? Algumas síndromes. Inclusive, vocês, nesse caso, então, quando a gente vai entrar aí nesse assunto, a questão da ataque de pânico, que seria as síndromes, né? Você aí consegue englobar todas as síndromes. Também a questão da depressão consegue diminuir sem a medicação. Assim, claro que eu acredito que tem que ter uma medicação, mas pelo que eu entendi aí, vocês conseguem desmamar esse paciente aí nessa medicação com mais facilidade, conseguindo entender como funciona melhor o cérebro desse paciente. Funciona dessa maneira? Ok, outra pergunta bacana. Então, a ansiedade, ela
através do mapeamento, né, de todo o cérebro, vai ficar bastante nítido para nós que há ali um cérebro de ondas muito rápidas, tá? É um cérebro controlado por ondas muito rápidas. Essas ondas têm nome, é a high beta, tá? Então, a high beta é uma onda que não é saudável, deixa a pessoa, deixa aquele cérebro tomado por atitudes impulsivas, tá? E então, há um gasto de energia muito grande, e a pessoa vem a se cansar por conta dessa ansiedade. E o próprio corpo, ele vai procurar se defender. Então, nós temos aí o sistema nervoso simpático, autônomo, né, simpático, e ele vai, então, ali, de certa forma, ativar a salivação, vai ativar ali o suor, vai ativar as batidas do coração, né? Então, a respiração. Então, tudo isso, através da ansiedade, a gente vai chamar o nome, o rótulo, né? Vai ser ansiedade, a esse conjunto de sinais autônomos do próprio corpo, diante de algo que o corpo vê como perigoso, que a pessoa interpreta como perigoso. Então, tudo aquilo que causa medo, a pessoa vai ficar ansiosa. Porém, a ansiedade é quando você tem todos esses sintomas, porém, não há uma causa específica ali, não há um agente agressor na frente daquele paciente. Então, e todos aqueles sinais, aqueles sintomas estão acontecendo como se tivesse, tá? Essa é a ansiedade. O pânico é um dos transtornos da ansiedade, como você falou, o transtorno do pânico. Nós temos o TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático, né? Pessoas que no passado ou no presente passaram por uma situação de quase morte e ali então desenvolveu essa ansiedade por conta disso. Outros medos de lugares, muitos tipos de fobias, medo de animais, medo de altura, medo de lugares fechados. Então, existe uma quantidade muito grande dentro da ansiedade. Mas o tratamento ele vai mostrar, primeiramente, através do mapa, que o que se espera é que o lado direito do cérebro tenha ondas mais lentas, tá? Isso se espera. E o lado esquerdo, que é o lado da aprendizagem, tenha ondas mais rápidas. O ansioso ele vai ter o contrário, ele vai ter muita onda rápida no lado direito, tá? E ele vai ter uma quantidade de ondas high beta funcionando na parte frontal. Então, a pessoa não descansa, ele não para. E outra onda importante que a gente vai perceber para quem sofre de ansiedade são as ondas alfa, né? Essa onda de tranquilidade, de estar presente no momento, de saber o que está acontecendo, de compreender a situação. Então, vai ter um déficit dessas ondas alfa produzidas aqui no SMR, né? Entre aí a parte frontal do cérebro e a parte parietal, que divide a parte anterior da posterior. Então, essa falta dessas ondas aí, essa diminuição dessas ondas alfa, também está por trás desse descontrole que a pessoa tem diante das situações tanto internas, Caroline, quanto externas, né? E nos transtornos não se percebe uma causa. Enfim, o próprio corpo está dando sinais de que algo está acontecendo, quando, na verdade, não há um agente estressor lá fora, e a pessoa está sofrendo. Então, é esperado ver uma quantidade de ondas muito rápidas nesse cérebro, e o neurofeedback nós iremos treinar para diminuir essas ondas high beta, essas ondas rápidas que estão por trás de toda a ansiedade. Dayan, para quem já toma medicações aí há alguns anos e olhando aqui vendo nossa entrevista, se interessou por essa especialização aí, como saber se o psicólogo ele tem ou não essa especialização? Como é que o paciente ele consegue achar esse profissional? Olha, existe uma certificação. Então, primeiramente,
esse psicólogo que trabalha deve ser um treinador, né? Por exemplo, eu fui treinado pela Bright Trainer International. Então, é uma empresa americana, que ela é representada aqui no Brasil pela BTI Brasil, e ela concede treinamento que dura alguns anos. Você vai sempre treinando ali, e através, é preciso ser um treinamento presencial, e você fica nos bancos, seu nome fica nos bancos de dados aí da Bright Trainer. Então, se a pessoa pesquisar neurofeedback, onde tem treinador neurofeedback, onde tem uma clínica de neurofeedback no Brasil, nos estados, ou em alguma cidade, então o Google vai mostrar isso, tá? Então, não é difícil, porque é só buscar, tá? É só buscar, porque o próprio banco de dados de neurofeedback vai mostrar quem são os profissionais. E se estiverem lá, é porque eles já passaram pelo curso e foram treinados, tá? É um curso de formação, com mais de 300 horas, e deixa, então, um profissional formado e também, assim, junto a outros conhecimentos da psicologia, é que vai, então, deixar esse profissional preparado para atender e treinar o cérebro do paciente. As informações, para quem está assistindo, e você atua em Guanambi, não é isso mesmo? Em Guanambi, Caroline. Também dá sua arroba aí para o pessoal te seguir nas redes sociais e entender melhor também sobre esse assunto. Sim, eu tenho o maior prazer, tá, de atender nas redes sociais e de responder aí as questões, as perguntas. Seria @Dayan, tá? Dê uma olhada aí na tela, Dayan com Y, @ Dayan _Moshe, também MOSHE, né? @ Dayan _Moshe _Cotrim, tá? _Cotrim. Só isso mesmo? Perfeito, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui falando sobre esse assunto. E uma outra oportunidade te traremos aqui novamente. Certinho, Caroline. Eu que agradeço a TVI e a todos vocês pelo convite. Muito obrigada. E para vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. Amanhã, a partir das 10 horas, você já sabe qual é o endereço. E hoje tem Libertadores, tá? Flamengo vai jogar contra o Corinthians, aqui não, no Rio de Janeiro. No Maracanã, já tinha jogado na partida de ida e o Flamengo ganhou de 2-0 com gol de Arrascaeta e o outro de Gabigol. Então, o time carioca tem aí essa vantagem, né, à frente, até no empate eles conseguem avançar. Eles vão estar jogando pelas quartas de finais. Então, nosso muito obrigado para você que nos acompanharam até aqui. Não saia daí porque agora tem Alerta Cidade com Denilton, porque o povo está na bronca.